falar mais sobre o que está acontecendo nesse conflito com a professora de Relações Internacionais do IBMEC de São Paulo, Karina Calandrin. Karina, muito obrigada por estar conosco. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Bem, Karina, eu vou pegar aqui os últimos acontecimentos, tanto no Irã quanto em Israel, com relação a ataques em hospitais. Porque trazer a referência com relação aos ataques da última madrugada, de que esses prédios, esse parque tecnológico, ficam nos arredores daquele hospital que ontem foi atingido em Israel. A gente está falando aí do sul do país. E também temos relatos de que hospitais foram atingidos no Irã. Inclusive, tem informação já no site da CNN Brasil com relação ao Crescente Vermelho, que diz que hospitais foram danificados por Israel e que, nesse momento, esses ataques estão sendo reportados a promotores internacionais. Diante do que a gente está acompanhando, com mortes dos dois lados, temos no Irã, segundo informações da mídia estatal, 224 mortes confirmadas. Em Israel, 24 mortos. Qual que é o limite e qual que é o alcance do direito internacional, Karina? Bem, obrigada pela pergunta. Realmente, o limite é a lei internacional. Então, ataques a civis e ataques a alvos que são considerados neutros, como hospitais, ambulâncias, escolas, órgãos internacionais, então prédios da ONU, por exemplo, são considerados crimes de guerra. Então, ambos os lados, novamente, vemos neste conflito, cometendo crimes de guerra. É por isso que tem, né, sido divulgado que juízes internacionais e órgãos internacionais ligados a essa área do direito internacional de guerra estão agora discutindo essa matéria e pensando em arbitrar sobre esse caso, porque o direito internacional ele é muito claro nesse sentido. A guerra, apesar de ser, né, uma barbárie, ela tem regras, ela tem limites a serem cumpridos. Então, dessa forma, esses alvos eles não podem ser atacados, né? Então, os hospitais, em primeira instância, eles são neutros. É um pouco do que a gente está acompanhando das destruições em áreas civis, Karina, despertando essa atenção do direito internacional, das autoridades internacionais e trazendo aqui um pouco dessa expectativa para uma trégua, para o fim desse conflito. Hoje temos uma reunião em Genebra, na Suíça, que está agendada, a conferir se de fato ela vai ocorrer entre ministros das relações exteriores. O ministro das relações exteriores do Irã vai se encontrar com os chanceleres do Reino Unido, da França, da Alemanha. Também há um representante da Comissão Europeia nesse encontro. Quais são as perspectivas? De fato, essa saída diplomática, ela passa pela Europa? Sim, é muito importante essa participação de atores extra-regionais que sejam mediadores no conflito. Todavia, nesse momento, as partes não parecem muito dispostas a negociar, né? O que vemos no caso do Irã, né, ele se posicionando que se Israel não parar com os ataques, eles não vão parar também. E Israel não parece sinalizar que irá parar com os ataques ao Irã, mas é sim importante que a comunidade internacional se posicione e sim atue como mediadores neste caso para evitar uma escalada ainda maior do conflito. E há vários atores internacionais que tentam figurar nessas negociações. Inclusive, a gente coloca principalmente o papel dos Estados Unidos, o papel da Casa Branca. Donald Trump diz que vai ter uma definição se os Estados Unidos vão entrar diretamente no conflito ou não em 2 semanas. Qual que é a estratégia de Trump ao adotar esse período? Tem estratégia aí, Karina? Sim, com certeza tem estratégia e o posicionamento é ver até onde o conflito vai nesse período de 2 semanas, né? Se ele vai escalar ainda mais, o que vai necessitar de uma participação dos Estados Unidos, e é isso que ele está tentando observar, né, junto com outros atores americanos, e também uma questão interna, na política interna americana. Há uma disputa interna se os Estados Unidos devem participar ou não desse conflito, porque há isso é dentro do Partido Republicano, não só entre republicanos e democratas. Há aqueles que acreditam que os Estados Unidos não devem se envolver em hipótese alguma, e outros grupos que sim, que acham que os Estados Unidos têm que participar defendendo Israel. Então, é um período tanto para ver até onde o conflito vai escalar e também
conseguir mediar essa negociação interna entre os grupos que estão disputando posições. Pois é, Karina, o quanto que o Donald Trump estaria disposto a entrar nesse conflito, assim, dispor com o próprio eleitorado americano, que em sua maioria rejeita a entrada dos Estados Unidos de forma direta nesse conflito, como você coloca para a gente, nem dentro do Partido Republicano há uma definição, um consenso com relação a essa possibilidade. Só se fosse uma vitória sem discussão para os Estados Unidos. Só se essa guerra representasse algo rápido, sem poucas perdas humanas e materiais para os Estados Unidos, não que fosse um envolvimento de longo prazo, como aconteceu na Ucrânia ou até mesmo como vem acontecendo em Gaza. Teria que ser uma vitória rápida, que representasse para os Estados Unidos um ganho muito grande e que para o eleitorado não fosse um custo muito alto. Então, eu acho que esses seriam os determinantes para que Donald Trump participasse neste momento. Por isso que ele também coloca esse prazo de espera, né? Se realmente vai participar, se os Estados Unidos pretendem ter uma intervenção maior nesse conflito ou não. A gente está falando aqui de um aliado de Israel e agora falamos sobre um aliado do Irã, a Rússia. Temos manifestação do Kremlin no sentido de que, manifestação aqui das autoridades russas, de que uma mudança de regime no Irã não é algo viável, não pode ser aceito. É uma manifestação, portanto, feita recentemente por autoridades russas. O quanto que esse objetivo, de fato, está presente nessa ofensiva israelense? Esse objetivo de mudança do regime iraniano, Karina? No começo não era declarado como um objetivo da guerra, mas se mostrou como um objetivo secundário, que sim, haja uma mudança de regime no Irã. É declarado que essa mudança de regime é o que traria a paz para a região e impediria novas escaladas do conflito e até mesmo um novo programa nuclear iraniano. Então, não só a destruição material, mas também a mudança do regime político. Só que essa mudança do regime ela não é garantida que vá de fato levar à paz no Oriente Médio, até porque não sabemos quem assumirá o poder depois, caso o Ayatollah não esteja mais nesse posto, não sabemos das forças internas no Irã que poderiam ocupar esse lugar de poder. Então é uma posição muito arriscada, fora, é claro, o posicionamento dos aliados, como da Rússia e de outros países que são aliados do Ayatollah Khamenei e que não veem interesse em uma mudança de regime. E aí, olhando para todos esses atores, Karina, o quanto que a possibilidade da entrada dos Estados Unidos no conflito arrastaria esses outros atores internacionais também para uma guerra. E aí, citando mais uma vez a Rússia, mas também a China. A Rússia, com certeza, seria mais chamada ao conflito com uma entrada dos Estados Unidos. Isso pela sua aliança com o Irã, já de longa data, desde a guerra da Síria, a partir de 2015, né, quando a Rússia passou a atuar mais diretamente na guerra da Síria, e também por entender que uma intervenção dos Estados Unidos nesse conflito seria mais uma forma de intervenção dos Estados Unidos no Oriente Médio, de maneira geral, algo que a Rússia tem lutado também para ter mais espaço na região. A China tem uma posição menos belicosa, então é difícil que a China adentre nesse conflito do ponto de vista militar, né? Ela tem um interesse mais econômico na região, com alianças com o próprio Irã e também com a Arábia Saudita. Mas não vejo a China entrando, né, do ponto de vista militar. Mas sim, interesses passam por ali e que, por isso, a China se posicionaria contra uma entrada dos Estados Unidos mais direta nesse conflito. Mas sim, uma preocupação maior é com uma entrada da Rússia e o conflito, não digo direto, mas um conflito indireto entre Rússia e Estados Unidos, com o Irã e Israel como, vamos dizer assim, os atores, os procuradores desse conflito. São muitos interesses em jogo nesse conflito que chega hoje ao 8º dia, com mais troca de ataques entre os dois países, na expectativa de uma conversa na Suíça entre os ministros das Relações Exteriores do Reino Unido, França, Alemanha, com o ministro das Relações Exteriores do Irã. Conversamos com a Karina Calandrin, ela é professora de Relações Internacionais do IBMEC de São Paulo. Mais uma vez, Karina, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Esperamos que com boas notícias.